A nossa equipe de reportagem vai conversar nesse exato momento com Canindé, que veio de encontro à nossa equipe e, assim, além de ser carteiro, que ele é carteiro, leva sua correspondência na sua residência, você também é escritor. E assim, os livros dele são muito bons mesmo. Agora, de onde surgiu a ideia de começar a escrever, Canindé? Bem, começar a escrever mesmo no seu início, desde a adolescência, que eu costumava fazer alguns textos, alguns artigos. Eu tinha o sonho de fazer jornalismo, comunicação social, então isso já estava na veia. Mas sobre o assunto especificamente que eu escrevo, sobre ciência e religião, o que me motivou a escrever foi uma matéria na Super Interessante, que dizia que cada vez mais cientistas, ao ver as barreiras da ciência, estavam aderindo à crença em Deus. Então, isso para mim era um marco, até porque até onde eu sabia da relação dessas duas áreas, ciência e religião, elas eram inimigas. Então, para mim era uma grande novidade. E isso me motivou a pesquisar o assunto e depois surgiu a ideia de escrever o primeiro livro, Fé versus Razão, Fé mais Razão, que mostra a proposta da união das duas. Você escreveu já quantos livros até agora? 4, aqui a gente tem um exemplar de 3, porque teve um que esgotou-se. Já esgotou já? Sim. Foi rápido? Foi assim, superou as suas expectativas? Não foi tão rápido, foi apenas em mais ou menos 2 anos que eu vendi 400 cópias dele. E você passou pela sua cabeça algum dia você escrever e os livros estarem na casa das pessoas, as pessoas lendo e lembrando e gostando do assunto? Não, até porque quando eu era adolescente eu escrevia por hobby, por curiosidade. Eu via certos assuntos, que nem um texto que eu lembro que foi sobre o feminismo, que eu tinha algumas ideias particulares disso. Vou colocar isso aqui por escrito. Era uma poesia que eu fazia aqui e acolá, falando da natureza, que eu sempre fui ligado a assuntos ecológicos, esse assunto que sempre me atraía, e outras coisas. Mas eu nunca imaginaria que faria um livro. As pessoas, quando lhe encontram na rua e lhe reconhecem, como é que fica aquele seu sentimento? Porque o livro do senhor está na casa da pessoa que está lendo. E a pessoa lê o livro, lhe reconheceu. É gratificante essa sensação? Com certeza. Saber que a pessoa estão discutindo minhas ideias, estão falando sobre o meu ponto de vista sobre aquele assunto, estão pegando frases minhas e dizendo. Mas o mais interessante, que eu achei mais gratificante, foi quando um amigo meu, teólogo, que adquiriu uns livros meus para levar para a faculdade de teologia, para o seminário dele, que ele dava aula, ele me disse que alguns alunos colocaram as ideias dos meus livros no trabalho de final de curso deles. Então essa foi a sensação mais gratificante até o momento? Foi uma das, teve muitas outras, mas é a que eu estou lembrando na hora. Ô, seu Canindé, quem está assistindo a matéria gostou do tema do livro, dos assuntos que o senhor escreve, como é que faz para entrar em contato com o senhor? Bem, eu tenho um telefone, né, que é 87529107. A pessoa entra em contato comigo e a gente dá um jeito de se encontrar e eu apresento os meus livros para ela. Mas, por enquanto, a minha venda está no meu ciclo de amizade e nas pessoas que eu encontro no dia a dia. Mas, futuramente, eu espero ampliar para que outras e mais pessoas venham a conhecer minhas ideias e derrubem essa crença que está instalada na nossa cultura, que ciência e religião têm que ser inimigas. Temos que dar um basta nessa ideia, porque a minha escrita tem exatamente este objetivo: quebrar o tabu. Gostei. Essa seria a minha próxima pergunta, mas ele já respondeu sobre ciência e religião. Como é que o senhor consegue ver hoje em dia a ciência e a religião, se é o mesmo tabu de antigamente? Mas ele acabou de dizer, temos que quebrar esse tabu, né? Sim, mas já está havendo em muita parte da ciência a quebra desse paradigma, desse tabu, porque cada vez mais eu vejo matérias sobre cientistas que, ao dar de encara com as barreiras
da ciência, ao encarar as barreiras da ciência, eles começam a se converter às religiões, principalmente ao cristianismo. É um rapaz chamado Paul Davis, que a gente pode pesquisar na internet, que escreveu um livro chamado A Mente de Deus. Lá ele mostra que a organização do universo evidencia um criador inteligente no projeto cósmico. Em outras palavras, diz que o universo e suas leis engenhosas só pode ter surgido de um criador inteligente, um Deus supremo. Esse é o nosso amigo Canindé, e você que assistiu a nossa reportagem, se quiser tirar mais alguma dúvida, é só entrar em contato pelo número que ele passou agora na nossa matéria. Parabéns, viu? Parabéns pelo seu trabalho, muito grato por poder lhe entrevistar, e qualquer coisa pode contar com a nossa equipe de reportagem. Muito obrigado a vocês também por estar dando essa oportunidade de eu divulgar esse material para a sociedade.